quem escreveu essa palavra foi o marido. E até na hora em que eu fui falar, ele falou assim, eu disse, a pessoa quando... Eu sei que foi o marido. Não precisa pôr ali, da maneira de escrever, a gente já reconhece, né? E tem algumas coisas que eu marquei aqui, ó. Manter o foco nele nos livra de olharmos para as coisas que não edificam. Quando nós mantemos os nossos olhos no Senhor, o que acontece? Tudo que não edifica, nós não notamos, né? Nós também temos acesso, à medida que nos conectamos com o Pai e nos identificamos como filhos. Quando você se identifica como filho de Deus, você recebe as coisas. Aqui ele estava falando de Noé, né? Ele diz assim, a história de Noé envolve adoração, gratidão e uma aliança que abençoou toda a sua geração. Aí ele fala, nós também temos esse acesso a isso à medida que nos conectamos com o Pai e nos identificamos como filhos. Quando ele falou isso, ele disse o seguinte, olha, Noé mudou toda uma geração. Porque Noé creu, toda uma geração mudou. Ele creu e foi salvo. Todos aqueles que não creram, pereceram. Mas foi por causa de Noé. Porque se não existisse o Noé, não tinha como. Você acha que Deus ia terminar com tudo aquilo que ele fez? Mas porque existia um Noé para continuar, Deus pôde sim trazer julgamento. E ele fala que nós também temos acesso a isso. Como? Mudar uma era. Noé mudou uma era. Nós temos isso. Aquilo que eu disse para vocês. Né? Se nós continuarmos orando e crendo, nós mudamos a era. Nós mudamos aquilo que está aí. Nossos dias são os melhores para se viver. Gente, nós temos escutado no mundo, tudo está ruim, que o tempo é ruim, que nada está bom, nada está correto, que nada é agradável, todo mundo só está vendo que corrupção, coisa ruim. E olha, nossos dias são os melhores para si. Você determina como é. Como? Depende aonde está o seu coração. Se o seu coração está em louvar, adorar ao Senhor, servir ao Senhor, crer por novos céus e nova terra, crer que Deus está trazendo bênção sobre bênção para esta terra, esse é o melhor tempo para se viver. E a palavra de Deus vai se cumprir. Né? Então, isso é muito bom. O melhor tempo para a gente viver. Estamos sendo provados o tempo todo, mas temos muito mais de Deus que imaginamos. Você tem essa certeza? Você tem muito mais de Deus do que você conhece? Ou você acha que você conhece tudo que você tem de Deus já? Olha, eu gostei da frase, estamos sendo provados o tempo todo. O tempo é fácil? Não. Ele está dizendo, é um tempo muito difícil, mas temos muito mais de Deus do que imaginamos. Algumas situações já não nos atingem, mas ainda temos alguns pontos para superar e não podemos desistir. Sabe? Então, muita coisa não nos atinge, mas aquilo que ainda nos atinge é o que nós precisamos superar. E como nós podemos fazer isso? Chegando mais perto do Senhor. A diferença está no fato de que
já temos acesso ao final da história. E temos como poupar a nossa energia, evitar desgastes e usar os exemplos positivos como referência. Ele fala de Josué e Caleb. Se você já sabe qual é o final da história, por que você vai ficar dando murro em ponta de faca, soco ao ar? Muitas coisas nós não podemos deixar nos atingir, porque nós já sabemos qual é o final da história. Nós já sabemos que Cristo é o vencedor, que tudo vai ser feito segundo a vontade dele, segundo o desejo do coração de Deus. O que é que nós vamos fazer? O que é que você vai ficar brigando porque você acha que a corrupção está muito grande? Você consegue enfrentar essa corrupção? Não? Então o que você faz? Declare a vitória de Cristo. Declare aquilo que Ele diz. Declare aquilo que é verdade. Mas não se ponha numa luta em vão. Sabe? Porque tem certas coisas que não vale a pena você lutar. Por quê? Porque você não é capaz de lutar. Então, como você já sabe como é que vai terminar tudo isso, nós não devemos nos frustrar, não devemos nos agitar. Gente, é fácil? Não, não é. Não estou dizendo que é fácil. Mas nós sabemos qual é o final de tudo isso. Nós sabemos aonde é que nós vamos chegar. Então, não vamos deixar ser abalado. Né? Ele pôs aqui o exemplo de Josué e Caleb. Porque eles sabiam o que é. Gente, em nenhum momento eles disseram que não havia gigantes. Em nenhum momento eles disseram que estava errado. Não, eles falaram assim, tem sim, gente. Mas o Senhor nos deu vitória. Eles sabiam qual era o final. Por isso que eles não se importaram com o que eles viram. E eu estava pensando, né? Uma nação inteira saiu para chegar numa terra. Como é que essa nação iria se alimentar? Já tinha as pessoas daquela nação. Vai e pensa, Brasil. Agora que nós somos grandes e temos muita coisa. Chega uma nação inteira é colocada. Se não tiver fartura, todo mundo morre de fome. Por que havia gigantes naquela terra? Porque eles trabalhavam muito mais, eles deviam ter técnicas fabulosas, porque eles conseguiam que tudo dava de um tamanho excepcional, e quando chegou o povo de Deus, eles não passaram fome um dia, e nem aqueles que estavam na terra passaram fome, porque era uma terra de muita fartura. E para ter tudo aquilo, homens normais normalmente acho que não conseguiriam. Como eles eram dotados de grande força, o que aconteceu? Eles fizeram a terra prosperar. Gente, Deus não faz nada sem um objetivo. Deus não faz nada em vão. Deus não faz nada sem um propósito. Amém. Então, até os gigantes tinham um propósito. Tudo bem, eles eram os inimigos, mas eles tiveram um propósito. Então, que tudo aquilo que vem sobre nós, que a gente não consegue vencer, que a gente não consegue batalhar, pode ter certeza, Deus colocou por alguma coisa. Amém. Ele tem um propósito. Amém. E é de vitória. Não é para você perder, não. Não é
mas para você vencer. Então, que nós, né, tenhamos essa visão, que nós não percamos essa visão. Nós sabemos qual é o final da história, nós sabemos o que vai acontecer e nós nos firmamos naquilo que Deus disse a nosso respeito, do que Ele falou, sabe? E é assim, o maduro é uma pessoa privilegiada. Por quê? Significa que ele teve o privilégio de viver mais tempo na presença de Deus. E é isso que nós estamos tendo. Mais tempo de vida na presença de Deus. Isto é um privilégio, não é para todos. Né? Então nós somos gratos a Deus por esse privilégio. Amém. Você pode abrir aí no Salmo 23. Eu anotei alguma coisa sobre essa palavra aqui, que falou ela foi o Rai. Salmo 23. O versículo 2. Leia, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Lava-me, leva-me para junto das águas do descanso. Olha, é isso que o Senhor quer. Nós estamos num mundo de aflição. É tanta coisa que se ouve, né? Parece que os programas de rádio de manhã têm o prazer, né, de ter alguma coisa lá para falar de ruim que acontece, né? Mas aqui fala que o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes. O que você entende sobre isso aí? Que aonde nós estamos, nós podemos ter alimento. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, não é isso? Então, Ele nos coloca, repousar, descanso, significa descanso, significa paz. É isso que o Senhor tem feito para conosco. Primeiro capítulo, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor. Quem falou esse salmo foi de Davi. Nada me faltará. E aí, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Olha, irmãos, é isso que o Senhor quer para nós, que nós tenhamos esse repouso, possamos ter tranquilidade, possamos ter descanso, né, do Senhor sobre a nossa vida. Depois do versículo 6, aí, como diz aí, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A gente se alegra, né? Porque o dia que a gente teve uma revelação de quem é o Senhor por nós, uma revelação da sua casa, uma revelação que Ele tem nos dado, a gente tem permanecido. Ele falou: e habitarei na casa do Senhor para quanto tempo? Todo sempre. Para todo sempre. Eu vejo, puxa vida, a gente fica triste em ver quantas pessoas que saem da igreja. Quando uns vai para outras igrejas aí, né? Vai lá para as outras igrejas, quem sabe vai viver até mais fácil, né? Porque às vezes está no lugar onde chamou, né? Eu já vi pessoas dizer, falar: ó, eu fui para a igreja agora eu estou
100% lá. Agora não preciso me preocupar mais, não preciso ser mais diácono, correr para lá para cá, não. Mas que nós possamos fazer isso como Davi. Tem um versículo, Horácio, não sei onde está, talvez vocês sabem, que Davi fez uma oração a Deus. Ele fez um pedido para Deus. E aqui fala assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Irmãos, que isso esteja sobre nós, a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor. Que nós tenhamos misericórdia, tenhamos misericórdia no nosso coração. E é isso que o Senhor ele pede uma coisa assim: misericórdia eu quero. É assim que diz a palavra, misericórdia eu quero, né? E certamente me seguirá todos os dias da minha vida. Então, se você quer habitar na casa do Senhor para todo sempre, tenha misericórdia, tá? For preciso, né? Uma pessoa me ofendeu uma vez de tal maneira, e Deus falou: vai lá e pede perdão. E esses dias, um membro, né, de sangue, 12 anos, ele me ofendeu, tentou me humilhar. E esses dias atrás, aqui no velório, eu falei: me perdoa se eu te ofendi. É isso que nós temos que fazer. A misericórdia, ela faz com que você se humilhe diante de pessoas para salvar a pessoa, tá? E aí aquele versículo estava falando que Davi fez uma oração: uma coisa eu peço ao Senhor. A palavra fala, irmão, nós somos filhos, o Senhor cuida de nós, amém? Ele tem cuidado de nós. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar. Aqui ele fez essa oração, né? Como é que ele falou aqui, Zé? Certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei. Ele falou: eu vou habitar e habitarei. Ele não falou: Senhor, me ajuda a habitar. Ele falou: não, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe por que ele tinha a qualidade daquele homem chamado Samuel, né? Samuel, que disse assim: ó, haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou isso: haja o que houver. Davi foi da mesma maneira: e habitarei na casa do Senhor. Mas aí ele disse uma coisa, aí numa palavra diz: uma coisa eu peço ao Senhor. Ele fez uma oração: e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Sabe para quê? Salmo 27, 4. Leia. Salmo 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha, gente, o que ele quis dizer? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar. Sabe o que ele falou aí? É a mesma coisa para te adorar, né? Contemplar o Senhor, adorar. Fala. Deixa eu ler essa tradução aqui. Um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização eu buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a glória do Senhor Vai. e buscar a sua orientação no seu tempo. E buscar a sua orientação. Olha, irmãos, quer ser abençoado? Faça essa oração hoje à noite. O Isaac falou comigo esses dias, achei muito bonito a atitude do Isaac. Ele falou, eu ia reclamar, ou até dizer, Senhor, eu não estou entendendo isso que aconteceu, mas eu dobrei o meu joelho diante de Deus. Davi estava dizendo dessa maneira: eu quero morar na casa do Senhor para te adorar, para te servir, para meditar no teu santo templo, para ser orientado. A palavra fala que nós somos mais que vencedores, né? Somos. Mas como é que nós somos mais? Eu sou mais que vencedor. Espera aí. Antes de você ser mais vencedor, tem uma coisinha antes, tem uma palavrinha antes. Qual que é a palavra? Antes de você ser vencedor, é você que vai ser vencedor? Não é assim que a palavra fala. Como é que fala? No Senhor. Aleluia. No Senhor eu sou mais que vencedor. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Olha, irmãos, tem muita coisa aqui para colocar, mas eu não quero ultrapassar o limite. Mas o Celso, ele colocou uma palavra assim, ó. Lute, uma coisa que você tem que lutar é andar na presença do Senhor. Uma coisa que você tem que lutar, andar na presença do Senhor. Dependa dele. Dependa dele. Eu trabalhei 36 anos nessa empresa, nessa linha que o Isaac está fazendo hoje, com muita galardinha, com a graça de Deus, e vendo a bênção de Deus. Ora, Isaac, cada lugar que eu entrava, eu saía do caminhão para entrar no mercado, falava, Senhor, nos abençoe, toca no coração dessa pessoa, abre as portas, eu confio no Senhor. Geralmente quase todo lugar em que eu entrava, na cidade que eu entrava, antes de chegar no mercado, e ali eu lembrava da palavra do Benedito. Ele falou lá em Hebrão, antes de sair para trabalhar, profetiza. Profetiza. Eu vou sair para trabalhar e eu vou voltar vitorioso. Eu vou sair para vender, veja a condução vazia, voltando vazio, eu fazia isso. E chegava no dia 20, eles falavam assim, dia 15 e dia 20, né, Zé? Você vendeu também? Dia 15 e dia 20 é a pior semana do mês. Eles falavam. E eu falava, para mim não vai ter semana, não vai ter semana, que o Senhor vai me abençoar. Vai me abençoar. Tive experiência de andar o dia inteiro, antes de começar meu trabalho, vendendo alho. Fui daqui em Cafelândia, dia inteiro, eu não vendi uma cabeça de alho. Uma cabeça de alho. No outro dia, até 3 horas, vendi 300 quilos de alho. Eu me lembro que eu enjoelhei no ano de 84, faz 41 anos, eu me dobrei o joelho e falei, obrigado, Senhor, porque eu não vendi nada. Mas só que o mundo não acabou, amanhã é outro dia, e o Senhor abençoou. Amém, irmãos? Lute para andar na presença do Senhor. Ele falou,
E aí ele falou para quem? Para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Olha, você não adianta você querer se mudar, fazer isso, fazer aquilo, entende? Né? Mas anda na presença do Senhor, que você vai ser perfeito. Sabe por quê? Porque Ele vai te aperfeiçoar. Ele vai te aperfeiçoar a sua vida. Amém? Amém. E aí, o Celso coloca aqui: precisamos tocar em Deus. Seja um amigo íntimo do Senhor. Olha, irmãos, Ele é o verdadeiro amigo. Às vezes você decepciona, ele fica decepcionado com tantas pessoas, mas com o Senhor você nunca vai ser decepcionado. Agora, precisamos tocar no Senhor. E às vezes você está sentindo a necessidade de algo para a tua vida, entende? A Célia falou: não adianta você querer, vou mudar de Taquaritinga, vou para outra cidade, né? Para ver se melhora. Se você continuar do jeito que você está, os problemas vão te acompanhar para lá. Se você for lá na Argentina, nos Estados Unidos, lá no Japão, né? Os problemas vão continuar. Mas se você, onde você estiver, você tocar no Senhor, não é isso que a mulher falou? A mulher que tinha hemorragia, ela falou: eu vou tocar. Eu não sei quanto tempo que ela andou para chegar até Jesus. Ela falou: vou tocar e eu vou ser abençoado. Tem dia que eu estou em casa assim, né? E eu estou sentindo uma necessidade de algo mais dentro de mim, de Deus, e sabe qual que é o que me leva a falar. Eu falei: eu vou ler a palavra. Aonde? Vou ler o livro de Pedro. Os capítulos de Pedro, lendo, se alimentando. Jacó, ele sentiu a necessidade de ter a bênção de Deus. E às vezes tem gente forgada, né, Horácio? Tem gente forgado. Tem gente que vai nas igrejas, ele leva a camisa dele, leva o vestido da mulher ou do filho, e vai lá para pedir para abençoar. Não, Deus está operando, vou lá para aquela igreja. Aí aparece outro, eu vou lá. Mas teve uma pessoa que ele falou: vou tocar em Deus, e eu não vou largar enquanto eu não ser abençoado. Eu creio que ele estava dizendo: eu quero ser abençoado, eu quero a bênção de Deus para mim, eu quero para minha esposa, eu quero para meus filhos, e a solução é tocar. E a palavra fala que ele ficou a noite inteira lutando com Deus, e veio o sol, ele falou: não vou te largar enquanto não ser abençoado. E muitas vezes nós temos que fazer isso, irmãos. E Davi também, hoje nós estamos falando muito de Davi, né? Davi falou aí num versículo aí também, não sei onde está, mas está aí: som do meu coração. Salmo 139. 139, acha ele aí. Som do meu coração, sonda. Em vez de se preocupar com os outros, preocupa com você. Faz essa oração: som do meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, alguma coisa
Isso é sério, irmãos. Alguma coisa que não está te agradando, alguma coisa que está me dando prejuízo, alguma coisa que está trazendo prejuízo para a minha família, ou trazendo prejuízo para a igreja. Quem sabe existe algum caminho mau que está me impedindo de eu abençoar a minha família, abençoar a minha cidade, abençoar o meu país, como fala. É o 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Isso aí, irmão. Se cada um de nós fazer essa oração, né? Fazer oração, irmãos, com base. Fazer uma oração para ser melhor diante de Deus. Eu não quero ser melhor diante do Senhor. E esses dias eu estava ouvindo uma palavra que diz: Senhor, dá-nos ideia para resolver os problemas, às vezes dentro de casa, conflito dentro de casa. Dá-me ideia para mim como agir com meu filho. Dá-me ideia como agir com meu pai. Dá-me ideia, Senhor. E aí eu lembrei daquele versículo: o Espírito da verdade o mundo não pode ver e nem receber, mas vós o conheceis. Ele está em vós e habitará em vós e vos guiará em toda a verdade. Deixa o Espírito te guiar. Deixa o Espírito te guiar. Tá? Apareceu alguma coisa aí para você, né? Para você, eu vou tomar essa decisão. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor, que Ele vai te guiar, né? E às vezes vai te livrar de todo mal. E aqui, se vocês ouvirem a minha voz e obedecer ao Senhor, serás minha propriedade exclusiva de Deus. Olha, não tem jeito, você não é de você. Você é uma propriedade exclusiva de Deus, comprada pelo sangue de Cristo. Então seja propriedade dele. Não seja de você. Não seja de você. Não seja dos seus prazeres. Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Você é propriedade do Senhor. Você é servo, você é escravo, sabia? Você é escravo. Você é escravo por amor. Tá? Não é isso que foi Pedro que falou? Quando eu era mais moço, eu ia para onde eu queria. Mas agora, quando fores velho, não falaram para ele, né? Jesus falou para ele. Foi Jesus que falou, né? Quando você era moço, você ia para onde você queria, e é verdade. Mas quando você fores velho, você vai estender as tuas mãos e outros vão te guiar. Irmãos, você vai estender as suas mãos, você vai dizer: eis-me aqui, e outros vão te guiar. Sabe quem vai nos guiar? É a palavra, é a palavra de Deus. Quem vai nos guiar? É o Espírito Santo de Deus. Lá em Deuteronômio fala: ouve Israel, o Senhor é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. Essa palavra está lá em Deuteronômio 6, de 4 a 7. E com todas as suas forças. E aí no versículo 6 de Deuteronômio, aí eu gostaria que alguém desse para mim. No versículo 6 e o 7. Deuteronômio 6 e o 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos
e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Irmãos, ele terminou essa palavra, eu quero terminar essa palavra com esse versículo, tá? Então aqui está dizendo do 4 ao 7, ouve, ó Israel, ouve, ó povo de Deus, ouve o Senhor. Quer ser bem sucedido em tudo que você fizer? Ouve o Senhor. Não quer tomar prejuízo? Ouve o Senhor. Não vamos andar por impulsos, irmãos. Não vamos andar por impulso. Nós vamos andar ouvindo o Senhor. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. De todo o teu coração, toda a sua força, todo o entendimento. E essas palavras que hoje eu achei aqui interessante, ordeno. Ordeno. Não é fazendo um pedido, se você quer fazer isso, faça. Eu me lembro um dia que não aceitaram que eu ganhei a presidência, né? O Batateiro ganhou a presidência da Câmara do Médico e eles quiseram fazer algazarra. A primeira vez eu terminei a sessão, tive que terminar a segunda, na terceira eu convoquei, eu fiz um requerimento para a polícia e solicitei a polícia. E aí no dia, a viatura em frente, ligada às luzes, e o tenente e o soldado, ele chamou eu e falou: qualquer pessoa que fizer algazarra, o senhor determina de lá, senhor policial, eu estou ordenando, o senhor fala dessa maneira, o senhor não fala pede, fala estou pedindo, eu estou ordenando, é uma ordem, porque o senhor é a autoridade ali e nós somos aqui para cumprir. Então na hora eu falei, está aqui a polícia, porque hoje nós vamos terminar a sessão. Você é delegado lá fora, tinha um delegado, você é delegado lá fora, você é empresário lá fora, aqui dentro você é vereador, tem um regimento que você não pode praticar desordem. Sabe o que aconteceu? Ninguém abriu mais a boca. Então aqui essa palavra o Senhor está falando, essas palavras que hoje eu te ordeno, estarás no teu coração. Esteja no teu coração. É uma ordenança. E aí fala, aí ele pede, inculcarás a teus filhos e delas falarás. Eu até hoje, eu procuro falar da palavra de Deus com meus filhos. Procuro inculcar no coração deles. Com 40 anos, com 30 anos, eu procuro inculcar. E de quando nasceu, eu procurava inculcar, falar a palavra para eles, levar nos acampamentos, abençoar eles para receber. E hoje, graças a Deus, estão todos servindo a Deus. Minhas filhas diaconizam na casa de Deus, casaram com o presbítero, meu filho servindo a Deus, a mulher e o filho. E delas falarás. Aonde você deve falar? Porque não adianta, irmãos, nós querer ganhar a cidade, querer pregar para os irmãos, se nós não falamos nada para a nossa família, para os nossos filhos. Então você falará aos teus filhos, assentado em casa, usa a tua casa para inculcar a palavra, para colocar a palavra na cuca da criança, na cabecinha da criança. Em casa, tenha tempo para falar, tenha tempo para falar a palavra para o seu marido, para a sua esposa. Aonde mais se deve falar para os seus filhos? Andando pelo caminho, procura transmitir a palavra, né? Ao deitar,
Eu não ia dormir sem pôr as mãos sobre meus filhos, né, velho? Sobre todos. Ia lá no quarto e pôr as mãos sobre a Michelle, sobre a Milene, sobre o Isaac. Ao deitar, fala a palavra, né? E meus netos estão crescendo da mesma maneira. Eles iam em casa, vovó, fala uma história da Bíblia. Lá tinha a revista de Sansão, de Davi e de vários. Eles queriam todo, porque eram gerados nisso. Ao levantar, por impor as mãos sobre os seus filhos, pôr as mãos, abençoando, falando com eles para ser uma bênção na escola, e gera a sua família na palavra do Senhor. Gera. Puxa, eu estou vivendo com a minha mulher faz 45 anos. Mas tem coisas que na vida dela que não bate comigo. Mas você tem abençoado ela? Seu marido, você tem abençoado o teu marido? Então faça isso, não importa a idade. Amém? Nós tocamos o Senhor, Pai. Amém. Tocamos o Senhor e te pedimos, Pai, para que esta palavra ela se torne a nossa vida. Nós estamos te pedindo isso, Pai. Obrigado que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor tem nos dado repouso, descanso diante dos pastos verdejantes. O Senhor tem nos levado a água de descanso. Obrigado, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a andar na Tua presença e lutar pela Tua presença. E, por último, Pai, eu deixo essa palavra a essa igreja. A palavra foi que Moisés falou, né? Se a Tua presença não for comigo, eu não irei. Não deixa, meu Deus, não deixa nós sairmos sem a Tua presença. Que possamos não ir a lugar nenhum, a não fazer negócio nenhum, a não fazer nenhuma viagem, se o Senhor não for comigo. Oh, meu Pai, sela esta palavra no nosso coração. Amém. E nos ajuda a falar com Deus e a ter a resposta. Qual foi a resposta, Cabral? Que Moisés falou para Deus, quando ele disse: se a tua presença não for comigo, eu não irei. Ele esperou a resposta de Deus falar com ele. Qual foi, Angélica? A minha presença irá contigo. Aleluia. Eu te darei descanso. Quer ter uma vida, uma viagem, um negócio, um empreendimento de bênção? Busque a Deus. E diga: se a tua presença não estiver comigo, eu não irei, eu não farei nada. Espera o Senhor dizer: a minha presença estará contigo. A minha presença irá contigo. Que coisa maravilhosa! Eu te darei descanso. É isso que nós agradecemos a Deus. Nos ajuda, Pai, a ter essa comunhão com Deus e essa vida com Deus. Em nome de Jesus.